Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui hoje a convite da nossa irmã Rosa para falar um pouco a respeito desse tema, o Evangelho muda a cultura humana, aula 10, tá bom? Você vai aí acompanhando e em poucos minutos nós vamos expressar aquilo que nós estudamos na revista e também um pouco também daquilo que Deus colocou no nosso coração, tá bom? Texto áureo fica em 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converterdes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Queridos, quando nós falamos de cultura, nós logo lembramos de costumes, de pessoas que fazem coisas que, como não está na nossa cultura, nós não temos o costume de fazer, nós não costumamos realizar. Cultura, às vezes, é aquilo que talvez nos assusta um pouco, porque nós não estamos acostumados e, consequentemente, a gente acha estranho. Mas a grande realidade é que o termo cultura vai muito além daquilo que a gente está acostumado a ouvir. Biblicamente falando, quando nós olhamos para o que é cultura, logo no início da palavra, cultura significava nada mais, nada menos do que o cultivo da terra. Parece até muito longe daquilo que a gente vem carregando ao longo do tempo, mas cultura de fato significava aquilo que cultivava na terra, ou seja, estava falando de alimentos que se cultivava na terra. Então era uma coisa muito simples, mas com o passar do tempo, cultura se transformou em algo muito além, se transformou no meu modo de agir, se transformou nas minhas crenças espirituais e materiais e tudo aquilo que eu acredito, que eu passo para minha família e consequentemente as pessoas vão seguindo daí em diante. Então a definição de cultura começa com entendermos que a definição da palavra vem de cultivo da terra e com o passar do tempo foi se tornando algo maior, algo muito maior na verdade. Quando nós olhamos para isso, percebemos que quando nós falamos da cultura dos gentios, por exemplo, logo após o dilúvio, as pessoas elas abandonaram, na verdade muito antes disso, mas depois do dilúvio as pessoas elas não seguiram aquilo que Deus havia dado a Noé, as instruções que Deus havia dado a Noé, e consequentemente elas foram construindo e arquitetando as suas próprias culturas, ou seja, as pessoas elas foram acreditando em algo, fazendo o que o seu coração desejava, aquilo que a sua mente desejava, e com o passar do tempo isso foi se tornando culturas. E aí os seus filhos foram aprendendo, e os filhos dos seus filhos foram seguindo adiante, e consequentemente foi seguindo uma doutrina, uma cultura seguida da queda do homem, não é? A queda do homem do Éden. E aí o que acontece? Com relação a isso, o pecado, que já fazia parte da vida do ser humano, foi tomando conta de sua cultura. Ou seja, então era uma cultura que a sua cultura espiritual, a sua cultura moral, a sua cultura material já não estava mais baseada em Deus, mas estava baseada no pecado, não é? Estava baseado naquilo que o homem desejava fazer. E nós, definindo cultura também, nós lemos aqui, podemos ler em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, a Bíblia vai dizer: toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Isso significa que nós temos um jeito certo o homem, na verdade, tem uma base para seguir. A nossa base é a palavra de Deus. Em Timóteo vai dizer que a palavra de Deus ela é totalmente inspirada por Deus. Nós sabemos que homens foram usados para escrever a palavra de Deus, mas a palavra de Deus foi totalmente instruída pelo Espírito Santo. Isso significa que com base nisso nós teríamos uma cultura vinda de Deus, uma cultura espiritual, moral, material,
e que nós conseguimos, de fato, obedecer a palavra de Deus e seguir os seus mandamentos. Quando as pessoas elas não têm a palavra de Deus como base, é o momento que elas têm uma cultura totalmente dominada pela iniquidade. É o que nós vamos falar agora. O que é uma cultura totalmente dominada pela humanidade? Eu falei aqui da queda do homem, o pecado original, o pecado de Adão, que nós viemos carregando esse pecado até hoje, não é? As pessoas elas estão vivendo em pecado, já nascem em pecado justamente pelo pecado original. Então, desde a queda do homem, a cultura deixou de ser um cultivo de terra, a cultura deixou de ser algo bom, a cultura deixou de ser algo proveitoso para ser algo contaminado. Porque a grande realidade é que tudo que o pecado toca, ele contamina. Então, desde a queda do homem, o homem vem construindo culturas longe da presença de Deus, longe da base que é a palavra de Deus, e consequentemente ela vem carregando consigo todos os atributos que o pecado trouxe mediante a queda do homem. Mediante a queda, o pecado, essa cultura também desenvolveu o homicídio, que foi um pecado que começou lá no início, e nós vemos que até hoje é algo que vem, que a gente enfrenta, que a gente muitas vezes sente medo, e que o tempo inteiro você ouve falar sobre um pecado assim, um pecado do homicídio. É algo que já vem se alastrando desde o começo, não é? E nós vemos também que no meio dessa cultura baseado na queda, nós vemos algo chamado erotismo, que é a banalização das coisas boas, da vida moral. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que nós temos aprendizados, instruções para ter uma vida moral diante de Deus. Mas quando nós estamos carregando uma cultura ruim, vinda da queda do homem, do pecado, consequentemente tudo aquilo que a gente aprende, que a gente carrega, é aquilo que vem desde o Éden. Na verdade, vem desde depois do dilúvio, ou até mesmo antes do dilúvio, como as pessoas elas comiam, bebiam, davam-se em casamento. Você percebe hoje que as pessoas banalizaram, por exemplo, o casamento, banalizaram a família, os valores que a família tem. E, consequentemente, isso tudo está dentro de uma cultura totalmente dominada pela iniquidade. A iniquidade é aquele pecado que você comete uma vez, comete duas vezes, comete três vezes, e aí você vai cometendo várias e várias vezes. Isso é iniquidade. E é isso que o homem vem carregando consigo, iniquidade. Ele peca uma vez, peca duas vezes, peca três vezes e continua pecando. Então, consequentemente, você percebe que ao ter esse tipo de cultura dentro de si, tudo que você vai carregar são coisas ruins. E são coisas que estão, de fato, nos afastando de Deus, não é? Está aqui falando também sobre o consumo desenfreado, por exemplo. As pessoas, no tempo de Noé, elas comiam e bebiam. Elas não estavam simplesmente nem aí para nada. Aquelas pessoas que... Olha, perceba, queridos, essa cultura desenfreada, dominada pela iniquidade, é tão terrível que além de ferir a nossa vida espiritual, ferir a nossa vida moral, a nossa vida material, fere até a nossa vida financeira. Porque quando uma pessoa ela leva uma vida desenfreada, ela simplesmente se endivida, ela não tem mais controle sobre os seus bens, não tem mais controle sobre sua vida financeira, e aí ela cai dentro de um buraco e tudo vira um caos. E aí é o momento que às vezes a pessoa nem sabe ou ela nem consegue enxergar como foi que ela chegou no fundo do poço. E aí é o momento que você vai perceber que era simplesmente por estar carregando consigo uma cultura dominada pela iniquidade. E é por isso que eu quero já entrar aqui rapidamente no terceiro tópico, falando sobre como que o evangelho pode transformar uma cultura dominada pela iniquidade. Perceba, Jesus ele cresceu, na verdade Jesus ele nasceu e cresceu no meio de uma cultura. Essa visão que as pessoas às vezes têm e dizem, olha, eu sou neutra, eu não acredito em nada, eu não tenho cultura nenhuma, na grande realidade é uma grande mentira. É algo que a pessoa está se enganando porque de fato todos nós seguimos alguma coisa.
todos nós temos base de alguma coisa, seja ela a Bíblia ou outra coisa. Então é mentira, é quando a pessoa coloca dentro de sua cabeça, quando ela acredita que ela está neutra. Então todo mundo nasce dentro de uma cultura, seja ela boa ou ruim. Jesus, ele também nasceu dentro de uma cultura. Nós vemos que onde Jesus nasceu, havia uma cultura judaica, grega e romana. E Jesus, dentro de uma cultura que, ao ver que muita coisa estava errada, o que Jesus fez? Jesus pregou o evangelho que transforma uma cultura totalmente dominada pela iniquidade para uma cultura com base na palavra de Deus. Isso é possível. Por que é possível? Porque Jesus fez. Nós sabemos que Jesus foi o maior exemplo que nós tivemos aqui na Terra. O maior exemplo a ser seguido. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando nós olhamos para a igreja de Corinto, por exemplo, era uma igreja promíscua, era uma terra promíscua, era uma terra onde não se levava nada a sério, era uma terra onde a prostituição, a idolatria tomava conta de tudo. Mas quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos que a palavra de Deus teve poder para transformar a igreja de Corinto. Eu sei que em diversos textos você vai encontrar dificuldades que a igreja de Corinto teve, mas a igreja de Corinto foi uma igreja que tinha todos os dons. Como é que um povo que tinha uma cultura longe da palavra de Deus, uma cultura dominada pela iniquidade, agora é uma igreja que está levando uma cultura que tem todos os dons que a Bíblia nos promete? Então você percebe e idealiza dentro de sua cabeça que o evangelho tem sim poder para transformar a cultura que nós vivemos. E a grande realidade é que ainda que eu e você estejamos vivendo em uma cultura baseada na palavra de Deus, que como Timóteo diz, como está escrito em Timóteo, foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, nós precisamos levar o poder desse evangelho, como é relatado em Atos 1:8, o poder que o evangelho tem para pregar aqui até os confins da terra. Nós temos autoridade, autonomia, para quê? Autonomia simplesmente para pregar um evangelho que muda, para pregar um evangelho que transforma, para pregar um evangelho que quando esse evangelho me encontrou e te encontrou, talvez nós éramos outras pessoas, não é? Éramos velhas criaturas, mas o evangelho nos modificou, o evangelho transformou a nossa casa. Perceba então, o evangelho não pode apenas transformar a minha casa. Eu tenho que pegar o evangelho que eu recebi e transformar, levar esse evangelho para que outras vidas também sejam transformadas. Como a igreja de Tessalônica, como nós estamos aqui baseado nesse texto. Eles tinham ídolos e tudo mais, queridos. Mas a Bíblia diz que os ídolos foram queimados, foram quebrados, porque o evangelho teve poder para transformar essa vida. Então, em todo lugar que a gente vai, tem uma cultura. Todo lugar que a gente vai, tem alguém que acredita em alguma coisa. Mas acredito firmemente que o poder do evangelho que transforma, que modifica as vidas, com certeza tem poder para transformar a cultura humana. Aquilo que o pecado trouxe, aquilo que a queda do homem no Éden tem levado muita gente para o abismo até hoje. O poder do evangelho pode transformar essa cultura humana. E eu acredito firmemente que nós temos juntos essa responsabilidade de pregar o evangelho para que o poder do evangelho transforme essa cultura. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao coração de vocês. Continue lendo e meditando no texto, conforme os irmãos forem lendo. Eu acredito firmemente que o Espírito Santo continuará falando com vocês. Amém? Deus abençoe.